Momento do Mestre Hilarion. Hoje nós vamos falar sobre o Mestre Ascensionado Hilarion, o mentor e Chohan do quinto raio solar da cura e da verdade. Ele é o iniciador de todos aqueles que buscam a verdade. E nós temos no quinto raio solar o máximo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. O quinto raio solar é um raio das ciências curativas. O templo do quinto raio solar do Mestre Hilarion fica sobre a Grécia, sobre a ilha de Creta. Como já dissemos anteriormente, pouco antes de Atlântida ser submersa, os mestres receberam ordens seladas para levarem as chamas dos raios para pontos específicos da Terra. E o mestre Hilarion, que era um Shela, ele era um Shela no tempo de Diógenes, né? Junto com outros discípulos, eles foram para esse local sagrado na Grécia levar a chama verde. Uma das encarnações mais conhecidas do mestre ascensionado Hilarion foi o Saulo de Tarso. Ele, no início, ele não acreditava nas mensagens do Cristo, nas mensagens do Mestre Jesus, inclusive o perseguiu. E depois ele se converteu e se transformou num dos grandes divulgadores da mensagem do Mestre Jesus, e é a ele que nós devemos encaminhar as almas ou seres que têm relutância em aceitar o conhecimento. Aqueles seres, os ateus, os agnósticos, aqueles que dizem que não acreditam em nada. Ele normalmente gosta de receber esses alunos porque esta é a matéria que ele conseguiu a mestria. Ele também era agnóstico, ele também era um ateu, não acreditava em nada, combateu inclusive a mensagem, os ensinamentos da verdade, e depois ele se transformou como um dos discípulos de Jesus, chamado Paulo de Tarso. Antigamente, ele era Saulo de Tarso e depois ele passou a ser Paulo de Tarso. O Mestre Jesus, aonde que ele diz que aqueles que creem em mim farão o que eu fiz e muito mais. Crer aqui não é um acreditar intelectual, um acreditar mental. É aquele que crê, aqueles que creem em mim serão aqueles que vivem o meu ensinamento, que ouvem e que vão fazer muito mais do que eu fiz. O mestre Hilarion diz: lembrem-se, quando tudo falhar, quando houver a distorção da sua mente e da sua visão e da capacidade de enfrentar a vida, invoque em nome do Mestre Jesus a dispensação do raio verde esmeralda. Porque existe uma legião especial de anjos incumbidos de selar a mente e o corpo mental num campo de força brilhante de luz, luzindo, ora num tom de verde esmeralda, ora num tom de gama azul. Eu fui incumbido de organizar as legiões de luz através da chama da verdade, para que reforcem a consciência crística e estruturem a mente dos homens com a chama da cura e da vida, principalmente neste momento em que estamos imersos nesse lodaçal de informações e muitas controvérsias, muitas pessoas sentindo-se donas da verdade, a verdade do ego. É importante que a gente entenda, para nós experimentarmos essa verdade, nós precisamos nos submeter à nossa divindade, ao nosso eu superior, aquela parte nossa que tudo sabe, que tudo vê, que está fora do tempo e do espaço e que tem a visão ampla desta
rasa experiência humana, porque nós estamos aqui numa curta passagem desta vida, temos histórias anteriores e teremos muitas histórias posteriores na realização do nosso plano divino ou do nosso destino tridimensional. O mestre Hilarion também ele é um inspirador daqueles que buscam novas descobertas. Ele é o patrocinador e também o apoiador dos médicos, enfermeiros, curadores, de todos aqueles que se colocam à disposição como um instrumento, um facilitador de cura. Então ele assiste os terapeutas, os facilitadores de cura, todos aqueles que atuam no raio da verdade, da justiça, trabalham junto ao judiciário, aos advogados, aos juízes. Então nós podemos pedir e encaminhar as nossas petições e assistências às legiões do 5º raio verde solar da justiça e da cura. Porque o raio verde da justiça, da cura, da verdade e da verdade. Outra qualidade que o mestre Hilarion nos traz, nos inspira, é a concentração, a capacidade de estar com o centro na ação, tão necessária neste momento, de estar presentes naquilo que a gente está fazendo, realizando, totalmente presente, como esse mestre querido nos ensina. Então nós podemos contar com a ajuda da chama verde, da cura, dos anjos da cura, da fraternidade da cura, se posicionar lá em Greta. Nós também podemos pedir para sair em consciência projetada todas as noites e irmos estudar e receber as iniciações no templo da cura em Greta. Ou podemos fazer isso também no templo de Jade em Telos. Pedimos ao nosso anjo da guarda, para o amado Arcanjo Miguel, que nos proteja nessa passagem pelo astral, para que possamos ir em segurança, estudar no templo verde solar da cura. Magnífico! O dia dedicado à cura é todo dia, mas tem também dentro dos dias da semana a quinta-feira. A pedra é a esmeralda. Uma coisa importante a falar para vocês, que dentro do 5º raio verde solar da cura e da justiça e da verdade, da concentração, também tem uma faceta muito interessante, que é a chama verde-limão, que é a chama da verdade. Toda vez que uma situação que você estiver envolvida, que chega para você, que é mentiras, falcatruas e corrupção, qualquer situação, ou quando alguém está sendo injustiçado, nós podemos dedicar essa pessoa, podemos pedir a intervenção com Hilarion e da chama verde-limão, para que ela possa trazer a luz da verdade. Vocês podem procurar informações, o decreto da chama verde-limão. Eu vou passar aqui depois para vocês, abaixo na descrição, ou no Google, né? E aplicar esse decreto da chama verde-limão, que ele é maravilhoso. A música-chave do 5º raio, ou do mestre ascensionado Hilarion, é Coro dos Peregrinos, de Tannhäuser, Wagner, e Avante, Soldados de Cristo, de Sullivan. O chakra é o chakra frontal, o perfume é o incenso e mirra, o símbolo é a lâmpada de Creta, que vocês estão vendo aqui, que eu estou mostrando. I am, eu sou. Até o nosso próximo momento. Gratidão a todos.
Para mim é uma satisfação e uma alegria compartilhar com vocês esses ensinamentos. E eu quero narrar aqui agora para vocês durante uma meditação no templo de Jade em Telos, né, que é essa próxima meditação que eu estou colocando o link aí abaixo. Eu estava caminhando entre árvores, que eu sou muito de estar conectada com a mãe natureza, a Gaia. Estava caminhando e ouvindo com o fone essa meditação que está abaixo, no templo de Jade em Telos, em companhia de Adama, que é o sacerdote de Telos, né, a Nova Lemúria, e Hilarion. E aí, de repente, eu escuto assim nos meus ouvidos cósmicos: eu posso me apresentar? Aí eu ouvi, pô, será que eu estou ouvindo demais? Daí eu continuei ouvindo a meditação. Eu posso me apresentar? Eu falei, pode. Daí falou assim, esse é um lugar tranquilo, dá pra gente pousar aqui. Daí eu pensei comigo, não respondi, opa, pousar, né? Mas a gente fala tudo em comunicação por telepatia, né? E aí, daí eu comecei a sentir a presença eletrônica daquela luz, daqueles raios verdes, assim, muito, muito, muito forte, né? De Arcangelina Sofia, que é a Mãe Maria, né? Quando ela reencarnou na Terra, era Maria, e Arcanjo Rafael, e todos os anjos. Aí, de repente, daí eu falo assim, podemos pousar aqui, né? Pousar, só que não é em nave, é em Mérkabas, né? Em presença eletrônica. Daí eu falei, eu não sei se eu estou preparada, porque foi me dando uma sensação ao mesmo tempo, uma sensação de plenitude, mas uma sensação assim, parecia que eu ia meio que desmaiar, porque a energia é muito forte. Aí eu me sentei, ele falou, vamos sentar aqui. Eu me sentei num banco, não tinha ninguém nesse lugar, ninguém, era de manhã. E aí eu senti aquela presença eletrônica ao meu lado. Até então, eu assim, tinha noção que era Hilarion, mas ainda não tinha ouvido ele falando que era Hilarion. E aí, ele falou assim para mim, você gosta tanto de ler sobre Paulo de Tarso, cita coração é consciência, consciência é literalmente coração, fala palavras de Paulo de Tarso. Você já assistiu um filme de Paulo de Tarso, onde ele narra as cartas para Lucas escrever? Agora eu não me lembro se é Lucas ou Mateus, né, que escrevia as cartas de Paulo de Tarso enquanto ele estava preso. Muito bem. Eu falei, sim, eu gosto. Ele falou, então, eu sou Paulo de Tarso. Eu sou Hilarion. Hilarion é Paulo de Tarso. E eu senti uma presença tão forte, tão linda, tão verdadeira. E daí ele começou a falar para mim. Porque antes de começar a meditação, eu pedi para fonte, mostre-me a verdade. Mostre-me a verdade sobre toda uma situação que eu estava vivendo, né? Sobre toda essa situação. Aí o que ele me disse? Que essa situação eu tinha ouvido algumas gravações e tinha visto uma imagem das sombras, uma imagem assim, né? Aí eu achei que eu estava pirando, né? Aí eu pedi para mostrar a verdade para mim. E aí ele falou, você tem o terceiro olho expandido, você vê além dos seus olhos físicos, você vê com os olhos abertos, você vê a verdade. Então tudo que você vê desta forma, sem você ler ou você viu ou ouviu, quando você vê com o seu terceiro olho expandido, porque é a verdade. Eu estou contigo. Todos do raio verde está com você há muito tempo. E aí, daí ele falou uma outra coisa para mim, né, que foi muito forte, que eu tinha uma ligação muito forte.
Mas não vou entrar em detalhes porque ele pediu, mas não fique falando para as pessoas. Muito bem. Aí eu continuei a minha caminhada, né? E hoje eu estou aqui. Aí eu comecei de novo, porque eu estava meio afastada da chama verde. Eu estava mais que a chama verde é a chama da minha missão. A chama do meu nascimento é a chama branca. Eu estava mais na chama azul, com o Arcanjo Miguel, né, fortíssimo, e no raio violeta, que é tempo da gente transmutar todas as nossas diferenças, todos os nossos sentimentos são contrários à luz, ao amor maior, né? Então, o trabalho sobre si mesmo. Então, agora eu comecei a buscar e vi, e eu li sobre Hilarion, e uma vez em 2010 eu tive a primeira vez que eu tive um contato com Hilarion foi, eu estava chegando em casa no condomínio em Curitiba, eu vi numa moto, na placa de uma moto, Hilarion, exatamente, Hilarion, Hilarion. Aí eu subi para o meu apartamento repetindo, Hilarion, Hilarion, Hilarion. Já fui logo, que eu não lembrava desse nome, eu conhecia a Fraternidade Branca, sim, conhecia Serapis Bey, Saint Germain, Arcanjo Miguel, era muito ligada em Metatron, Melquisedeque, todo esse povo lindo, maravilhoso, Mãe Maria, Mãe Divina, né? Arcanjo Rafael. Mas aí, o que veio para mim? Fui pesquisar Hilarion, como eu disse agora há pouco nesse vídeo anterior, pesquisar sobre Hilarion. Hilarion. Aí eu fui pesquisar sobre Hilarion, entrei assim e me adaptei e me converti no raio verde da chama, da verdade da cura. E na chama verde limão também, que só traz a verdade, né? E aí, depois desse momento, quando eu vi na moto Hilarion, eu olhei depois para o Hilarion, será que é cidade? Não, estava escrito Curitiba, né? Mas eu vi ele. Foi um sinal. Em 2010, 11, né? Quando começou bastante a frequência muito forte, né? Em 2010, 2011. Muito bem. Aí o que aconteceu? Eu recebi assim um chamado para eu ir até a feirinha no Lago da Ordem. Aí apareceu Kuan Yin também, porque eu sou muito ligada com a Yin, já fui iniciada com ela de forma em astral, em desdobramento consciente, né? Fui iniciada também no Raio Rosa com a Irmandade da Rosa recentemente, assim, em desdobramento, foi maravilhoso. Quando eu for gravar sobre o Raio Rosa, eu vou falar sobre essa iniciação que eu tive. Muito bem. Daí fui indo, peguei o ônibus, fui no Lago da Ordem, onde tem a feirinha em Curitiba, a famosa feirinha lá. Cheguei no memorial e estava tendo aplicação de reiki comunitário em todas as pessoas. Era Mãos de Luz de Curitiba, que era uma organização que fazia um reiki em hospitais, em centros assim de orfanatos, enfim. E aí, gente, parecia que eu estava num plano etérico quando eu entrei naquele memorial. Aí eu recebi reiki e apliquei reiki. Então, eu falei gratidão, né? Então, a minha missão, meu raio de missão é o raio verde da cura, né? E eu já convido todos vocês que tem um link aqui abaixo, que é no Telegram da chama do portal do Templo Verde Esmeralda, da chama da cura, da verdade. Temos também a consciência xamânica, que lá todas as quintas-feiras a gente coloca mensagens do raio verde e fazemos o reiki xamânico estelar e várias intenções de cura. E também temos o grupo que é o Irmandade da Rosa, que é Eu Sou a Rosa Rubi Dourada, que Maria Madalena te envia. Temos um outro que é o Templo da Vontade Divina, que é do Raio Azul. E não é só meditações, mas tem ensinamentos lá.
Temos também um grupo de atualizações, um grupo de leitura de telos, que é sobre Lemúria. Temos a Câmara das Sete Chamas Sagradas, que são as meditações das sete chamas em Lemúria, em telos. Temos também, logo mais vamos abrir o raio rosa, o raio... conforme vai sincronizando e vai vindo como missão, ok? Mas não é somente meditação, é uma purificação. Então, gratidão por você estar aqui. Não esquece de apertar no sininho, de inscrever nesse canal, né? De comentar aqui abaixo, de deixar para mim, deixar aqui o seu comentário, a sua energia. Gratidão, gratidão, gratidão. Meu nome é Jaya Anandaji, a serviço de uma vida feliz, trabalhando com a chama verde da verdade, da cura, da justiça e também irradiando, trabalhando no templo virtual da purificação com trabalhos de orações, decretos e da chama da iluminação, da chama branca. Gratidão, gratidão, gratidão.